você pratica yoga, se você está iniciando a sua prática de yoga, se você já é professor ou está se formando como instrutor de yoga, é bem provável que você já tenha ouvido alguma crítica em relação ao seu comportamento. Você faz yoga e está se estressando, você medita tanto e você é um yogi ou você é uma pessoa com, sabe, coisas desse tipo, não é? Se você já teve esse tipo de crítica, eu queria te propor uma pequena reflexão. A partir de um fato que ocorreu recentemente a respeito de um dito professor de yoga que espancou uma pessoa que estava dentro do cinema com o celular ligado. Esse fato ocorreu recentemente, mas o que tem de interessante nisso, não é? Imagine, uma pessoa está no cinema e de repente ela é espancada por uma outra pessoa porque estava com o celular ligado dentro da sala do cinema, e esta pessoa que a espanca depois se apresenta como professor de yoga. Certamente nós olharíamos para esse indivíduo e diríamos: mas você é um professor de yoga, o que aconteceu? Você não poderia ter reagido assim? E realmente, não é? Realmente não há condições de você conciliar o comportamento agressivo de alguém com um instrutor de yoga, alguém que pratique yoga ou alguém que tenha uma conduta, no mínimo, ali para orientar e ajudar as pessoas a serem melhores. Isto é um fato. Temos que ter, então, uma posição de entender que esse tipo de pessoa certamente não tem qualificação para ser um professor de yoga. Diferente de você ou qualquer outra pessoa que esteja iniciando a sua jornada em yoga, ter momentos em que se altere. Ok, somos seres humanos, no entanto, temos que entender que o yoga é um processo, o yoga é uma ciência, é um conhecimento que nos leva para um nível à frente, um nível além daquele que nos encontramos hoje. Quer dizer, estamos num processo evolutivo, estamos num processo de autodesenvolvimento. E sendo um processo de autodesenvolvimento, é natural que em alguns momentos nós percamos aqueles parâmetros normais, porém que não ultrapassem a normalidade ética, a normalidade moral, a normalidade do bom senso, a normalidade de não ferir o limite e a área, o círculo do outro. Uma coisa é você se irritar, uma coisa é você às vezes ficar um pouco impaciente, a outra coisa é você agredir, é você ultrapassar os seus limites de ética, de comportamento, de respeito, de educação, de colaboração e de compreensão sua perante os outros e cometer atos que sejam realmente não condizentes com aqueles que são esperados de um instrutor de yoga, ou esperados, vamos ser sinceros, de um ser humano normal, de um ser humano com uma sanidade dentro dos limites aceitáveis. Agora imagine o seguinte: se você está num processo de desenvolvimento em yoga e você, por essas críticas, né, você acaba inibindo a sua conduta, às vezes estressada, a sua conduta às vezes um pouco fora daquilo que se espera. Você tem que ser humilde, você tem que entender que está num processo e que, sendo ainda alguém dentro de um processo de autodesenvolvimento, é normal que você ainda cometa alguns erros. Mas estes erros não podem se tornar o seu alicerce sem aprendizado. O que eu quero dizer é que podemos sim nos permitir a errar, mas errar para aprender e a partir deles não mais errar. Então, se eu tenho um comportamento que me irrita no trânsito, de repente com mais pessoas, de repente com alunos, pessoas que tenham ali uma certa posição de respeito e de referência a mim, e aí eu dou
berro, eu grito, eu xingo alguém que me fechou no trânsito, naturalmente não será algo aceitável, não será algo apreciável. Eu tenho que ter esta conduta, esta consciência, esta autoconsciência de como eu devo agir. Mas se eu estou num processo, estou consciente de que ainda não sou perfeito e ninguém aqui se tornará perfeito. Yoga não é um processo para aperfeiçoarmos-nos perante os outros, mas para que possamos melhorar a nossa consciência qualitativamente para um processo de evolução, de autodesenvolvimento. Então, naturalmente, se eu tenho uma postura de me reprimir para não demonstrar o que eu sou, para, desta forma, manter um culto à minha personalidade, um culto à minha sanidade ou à minha santidade, naturalmente eu não estou me desenvolvendo realmente. Eu estou, sim, sendo alguém que, dentro dos limites, eu consigo reter minha agressividade, a minha violência, a minha impaciência, a minha estupidez, a minha falta de educação. Estou colocando tudo isso debaixo de um tapete. E estou demonstrando uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, uma pessoa leve. Só que em algum momento, tudo isto pode sair debaixo do tapete. Alguém que demonstra ser aquilo que não é. Não por errar e aprender com o erro, mas para não errar, evitando os erros para, assim, não poluir a sua imagem, não contaminar a sua imagem, não levantar diante das pessoas, daqueles que o admiram, que o apreciam, a ideia de que eu tenho falhas, eu sou um ser humano falível, logo eu sou um professor medíocre, um instrutor de yoga medíocre. Então, devido ao nosso ego, devido à necessidade que nós temos de proteger o nosso ego, nós colocamos as nossas sujeiras, as nossas falhas, os nossos erros para debaixo do tapete e assim não aprendemos. Mas quando vem uma lição que seria a lição adequada para aquele estágio em que nós estamos, de repente não passaremos a lição, soltaremos todos os nossos monstros que estavam ali debaixo do tapete como poeirinha que se de repente vieram a insurgir, né, de uma forma inesperada. Porque eu evitei de errar, e evitando de errar, eu me proibi de aprender a melhorar cada vez mais. É importante você perseverar, entender que o processo no yoga não é um processo de um dia para o outro, é um processo de longo prazo. E que dentro deste processo você tem que se autoconhecer. E muitas vezes, para se autoconhecer, você tem que se permitir a errar. Mas não a permissão ao erro como uma iniciativa de escapar, de fugir, mas sim para aprender. E, a partir desse momento, você poderá aprimorar alguns elementos que fazem parte da sua personalidade, fazem parte da sua individualidade, e entender o seu contexto no todo. Se nós tentarmos trilhar o yoga apenas como um ideal e não como algo prático, efetivo, certamente nós nos tornaremos hipócritas. E de hipócritas o mundo está cheio. E de hipócritas a área educacional, a área de professores e principalmente no mundo do yoga está repleto. O que eu estou dizendo é que nós precisamos melhorar, qualificar a nossa consciência, para que aí sim possamos vivenciar o yoga em sua plenitude. E garanto que se este indivíduo que bateu, espancou o outro, foi preso, tivesse sido um pouco mais coerente com a natureza dele, coerente com o estágio de consciência que ele estava, e entendido isso, certamente teria evitado, teria se autocontrolado, teria tido um pouco mais de compaixão e teria, no mínimo, assumido uma consciência de não violência, já que é o que mais se fala é ahimsa, não violência. Certamente nós não iremos mudar através do yoga de um dia para o outro, como eu disse, porém podemos ter uma visão a longo prazo,
o tempo que nós teremos pela frente ao longo da nossa vida é um processo de melhora, um processo de desenvolvimento qualitativo da nossa consciência e, consequentemente, um aprimoramento no nosso relacionamento, no nosso entendimento e na nossa entrega ao Supremo. O que eu tenho para entregar ao Supremo? O que você tem para entregar ao Supremo? Os erros fazem parte desse processo a ser entregue. Se você não entrega também os seus erros por ego, por medo de errar, está protegendo seu ego. Só que ele não vai te proteger no momento em que você mais precisar. Então, tenhamos mais consciência dos nossos limites e da impetuosidade do ego contra nós mesmos. Namaskar.